título da nossa mensagem é O Único Caminho, Cristo. O único caminho que é Cristo. Nós iremos nos atentar apenas ao versículo 6, que é um dos versículos mais importantes, que eu acredito que todo cristão deveria saber de cor esse versículo, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vamos olhar cada uma dessas declarações, porque elas são muito importantes. Porque aqui nós vemos, infelizmente, homens que andaram anos com o Senhor Jesus Cristo, que viram tantos sinais, tantas maravilhas. E conforme o Senhor ia afirmando essas verdades, nós vemos que haviam dúvidas, que haviam preocupações, porque ele não estava falando isso com pessoas que eram pagãs, com ímpios, mas com os seus discípulos, escolhidos a dele, que andaram, que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitando pessoas da morte, alimentando multidões, curando pessoas de diferentes formas. E mesmo assim, agora no final da sua vida, havia ainda muitas dúvidas, muitos questionamentos, e por isso nós precisamos ter muito cuidado. Ele fez aqui uma constatação muito simples e dura, o Senhor Jesus Cristo aqui, que o homem está perdido, confuso e morto espiritualmente. E é isso que nós vemos, que muitos deles só passaram a crer após a ressurreição. De fato, que o Senhor Jesus Cristo era o Messias. Porque nós vemos que no momento da crucificação muitos correram e achavam que não havia mais esperança, que o seu Senhor tinha ido, o seu mestre. Mas agora nós sabemos que Jesus não era apenas um mestre, mas que ele era o Filho unigênito de Deus, que ele era o Messias que veio se entregar para o seu povo, para que houvesse esperança. Então nós vemos que até os discípulos estavam confusos, quanto mais o homem natural é fora. Quanto mais as pessoas que não têm conhecimento, não viram, não andaram com o Senhor Jesus Cristo. Há uma ignorância muito grande hoje das Escrituras. E quando nós começamos a falar, muitas vezes eles querem mudar de assunto, não dão atenção. Mas isso é algo fundamental. Porque nós vemos aqui o mundo dizendo que há muitos caminhos. Mas nós vemos a declaração do Filho unigênito de Deus, dizendo que eu sou o caminho. Aqui não tem filosofia nenhuma, não é um convite para debate, para ver se isso é real ou não, mas é um veredito médico e um único tratamento para a nossa doença que se chama pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos curar. Ele começa no versículo 6, declarando: eu sou o caminho. E por que ele fala isso? Porque todos nós estamos perdidos. Sem Deus, nós não temos direção. Sem Deus, nós seguimos aquilo que está em nosso coração, seguimos aquilo que o mundo nos apresenta e nos oferece. Sem Deus, nós estamos perdidos. Jesus aqui ele não disse, eu mostro o caminho, como muitas religiões tentam afirmar. Que Jesus veio aqui para mostrar um caminho, um estilo de vida, uma filosofia de vida. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele declara, eu sou o caminho. E isso revela o estado de todo homem, toda mulher, diante de Deus. O homem ele não sabe para onde ir. O homem ele não consegue chegar sozinho. E principalmente o homem não tem um mapa dentro de si. Então ele está perdido. Porque qual que é o problema? O problema do homem não é apenas falta de informação. Não é por meio de educação. Não é por meio de qualquer outra coisa. Mas o problema do homem é separação de Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. Nós estamos separados de Deus. Nós estamos longe de Deus. Eu gostaria que todos abrissem Provérbios capítulo 14,
versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Que diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Todos aqueles que têm seguido um caminho diferente de Jesus Cristo, esse caminho pode parecer até algo real, mas o fim dele vai gerar a morte. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque há pessoas no nosso meio que até podem ser sinceras, trabalhadoras, religiosas, moralmente até não tão perversas, e ainda assim estar andando numa direção errada. Porque nós precisamos entender que boa intenção não salva, religião não reconcilia, e o esforço humano não constrói ponte até Deus. É isso que todas as religiões têm procurado fazer, as religiões falsas. Buscarem construir uma ponte sem Cristo para com Deus. Mas não há como isso acontecer. Cristo é o caminho porque Ele é a ponte. É Ele que nos liga até Deus. Ele é o mediador. Ele é o Filho unigênito de Deus. Então nós precisamos entender que fora de Cristo não há esperança nenhuma. Não há caminho nenhum digno de ser seguido. É melhor pararmos, porque esse caminho ainda vai nos levar para lugares piores, lugares escorregadios. Então nós precisamos levar com muita seriedade essa declaração que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele é o caminho. Ele é o caminho verdadeiro. É nele que nós temos que permanecer e seguir até o fim. Mas ele continua, e ele diz: eu sou a verdade. E por que ele declara que ele é a verdade? Porque nós vemos que o homem está enganado. Todos que não estão em Cristo estão sendo enganados por esse mundo, por esse sistema diabólico, pela cultura, pela sociedade. No fundo, tem passado valores, tem passado sonhos, planejamentos, mas que no fundo isso só vai enganar o seu coração. Vai fazer com que crie ídolos cada vez mais distantes, separados de Deus. É por isso que nós temos a verdade, que é Cristo. E hoje, nos nossos dias, infelizmente, nós vivemos um período pior, por causa do relativismo. Hoje, quando nós vamos conversar com as pessoas, você vai conversar com o seu colega de trabalho, ele vai dizer que você tem a sua verdade e ele tem a verdade dele, mas que ambas são verdades. Nós vemos doutrinas diabólicas como ideologia de gênero e tantas outras coisas tentando distorcer algo que é claro. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, não existe meio termo. Deus é contra o aborto. Deus é contra o homossexualismo. Tem coisas hoje que são muito claras e as pessoas têm tentado passar meias verdades. E nós precisamos lembrar que a palavra de Deus contém a verdade. E Jesus destrói tudo isso com uma simples frase: eu sou a verdade. Ele é a verdade. Nós devemos olhar para o seu procedimento, por tudo aquilo que ele declarou, por tudo aquilo que ele fez. Aquilo é real, aquilo é correto, aquilo que é a verdade. E isso obviamente significa 4 coisas. Primeiro, o homem não entende a si mesmo. Ele pode buscar no fundo do seu coração, buscar filosofias, pensamentos, doutrinas, qualquer outra coisa que seja. Isso só o deixará mais confuso se ele não tiver um encontro com Cristo.
se ele não tivesse o coração transformado. Nós vimos hoje pela manhã o cuidado que nós temos que ter com a religião falsa, que é eu ter uma fé sem obras, uma fé intelectual, meramente intelectual, eu saber as verdades, mas eu não viver aquelas verdades, eu não ser mudado por aquelas verdades. Outra coisa, o homem aí fora não entende o pecado. Ele não vê a seriedade que é um pecado diante de um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que é justo e que deve punir o que é mal. Eles não entendem, obviamente, o pecado, não entendem Deus também. Nós vemos tantos deuses criados, Jesus de diferentes formas, como é relatado, mas que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos olhar o que a palavra de Deus diz, quem Deus é, segundo a sua palavra, e não entendem o juízo, acham que vão viver eternamente, que vão reencarnar, que vai ter determinados níveis de céu, como o hinduísmo fala, até atingir o nirvana, e tantos outros absurdos, um céu onde vai ser regado a prazeres, como os muçulmanos pensam, e tantas outras coisas. Mas nós temos que olhar o que a palavra de Deus diz acerca do juízo, acerca de céu, acerca de inferno, porque isso é o que importa. Jeremias não precisam abrir, capítulo 17, 9 diz: o coração é enganoso acima de todas as coisas. O nosso coração é enganoso. É por isso que nós precisamos de uma verdade eterna, de uma verdade absoluta, porque o nosso coração pode nos enganar. É por isso que nós devemos nos basear em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade. E o pior perigo do homem é achar que está bem quando está condenado. É isso que as pessoas aí fora, elas tentam demonstrar, que tudo está andando bem, prósperos, buscando tudo aquilo que o mundo oferece, alcançando todas essas coisas, mas no final, o que isso trará para elas? Condenação, inferno, separação eterna. Se elas não se reconciliarem com Cristo, quer dizer, com Deus por meio de Cristo, elas estão perdidas. Não há esperança nenhuma para elas. Não importa o que elas consigam nesse mundo, não importa o quão prósperas elas sejam, o quanto moralmente evoluídas em conhecimento, em doutrina, em qualquer outra coisa. E Cristo, por que Ele é a verdade? Por que a palavra de Deus Ele revela que Ele é verdade? Primeiro, porque nós vimos, Ele revela quem Deus é. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E tudo aquilo que Ele falava provinha de Deus. Ele diz aqui, no versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Deus, que nem nós falamos, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou mortos, curou multidão de pessoas, alimentou multidões. E pense em todo o ensinamento dele, tudo aquilo que proferia. Imagina, aquelas pessoas nunca podem ter visto algum ato do Senhor Jesus Cristo e dizer que era pecado. Pense em você estar no lado de alguém que é perfeito, irrepreensível, que era o Senhor Jesus Cristo. O que aqueles discípulos poderiam acusar o Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus diz que ele era perfeito, sem pecado algum, porque esse era o sacrifício perfeito. E eles vendo todo o caráter, tudo aquilo que ele ensinava, palavras de vida e todas essas coisas, ele chegou no final e ainda tinham dúvidas. Ele também revela quem o homem é. E nesse texto nós vemos claramente o quanto a nossa fé é pequena, o quanto nós somos limitados, o quanto nós oscilamos. Infelizmente, essa é a realidade. Ele revela também o pecado, e nós vemos isso quando ele confrontava, obviamente com amor, mas nós vemos que ele foi alguém que mostrou também de fato o que era pecado,
quando ele pegou a lei de Deus com os fariseus e expôs os abusos e todas as coisas erradas que eles ensinavam e faziam. Quando ele aprofundou no Sermão do Monte os mandamentos da lei de Deus, mostrando ainda mais o quanto nós somos pecadores. Que não é apenas o ato em si, mas meu pensamento, meu olho, que faz com que eu peque. E também ele revela como único meio de perdão. Sem Cristo, hoje, infelizmente, o homem ele vive enganado e confortável. Infelizmente, muitas vezes, até acordar tarde demais. Infelizmente, muitas pessoas irão perecer sem conhecer a verdade, sem se arrepender. E quando chegará o grande dia, elas verão que Cristo era real. Que Ele, de fato, era o único meio. Só que aí não há mais momento para arrependimento. Não há mais momento para perdão. Mas ele continua. E diz também que eu sou a vida. Jesus não disse que eu melhoro a sua vida, como algumas igrejas falam. Ele não veio para melhorar a nossa vida financeiramente, nos fazer apenas prósperos, pessoas com boa condição financeira. Ele falou, eu sou a vida. Nós devemos lembrar que Efésios nos diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele veio nos buscar nós estando mortos. Ele veio para nos dar a vida. Ele é a vida. É dele que flui a verdadeira vida. Então ele não veio para melhorar a nossa vida. Ele veio para nos dar vida. É isso que ele veio fazer. O homem não está espiritualmente morto, como algumas teologias dizem. Espiritualmente doente, desculpe. Ele está morto. Nosso problema não é uma doença. Nós não temos como nos curar e irmos até Deus. Nós estamos mortos. Nós precisamos de vida. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 3 que é necessário nascer de novo. Nós precisamos de um novo coração. É isso que nós precisamos. Religião não ressuscita mortos. Boa moral não ressuscita mortos. Só a vida gera vida. Por isso, somente Jesus Cristo gera vida. Porque Ele é a vida. Porque nós vemos que Ele é a palavra de Deus. Por meio dEle todas as coisas foram criadas. É Ele que sustenta todas as coisas. E se esse mundo ainda não ruiu, é porque o Senhor Jesus Cristo mantém. Porque tudo foi criado para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é dEle. É dEle, foi Ele que criou. Em Cristo é a vida também. Porque, em primeiro lugar, Ele venceu a morte. Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é real, Ele vive, Ele está à direita de Deus, intercedendo agora mesmo por nós. Ele é real, e nós devemos crer nisso, com todo o nosso coração. Ele não é um Deus morto, como todos os outros, que as pessoas falam, que tem os seus profetas, os seus deuses. O nosso Deus, Ele é real. Ele é um Deus vivo. Por que também Ele é vida? Porque Ele carrega a vida em si mesmo. Nós vimos que nós estamos unidos com Ele. Por meio de seu sangue derramado na cruz, nós somos perdoados. Mas nós estamos com Ele porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos chamou. Porque Ele nos deu o seu Espírito, que é a vida em nós. Quem crê em Cristo tem o Espírito Santo de Deus. Nós devemos lembrar isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, no nosso coração, nos consolando, nos confrontando, nos ensinando. É por isso que a fé não é algo intelectual. O conhecimento não vem só por meio de meditação e estudo, mas é um relacionamento entre o Deus que habita em mim
comigo, que me dá iluminação para que eu possa compreender a palavra, para que eu possa aplicar no meu coração, que vai me corrigir, vai me ensinar e que me ama também. E obviamente, na nossa conversão, ele comunica a vida aos mortos espirituais. Todos nós estávamos mortos espiritualmente, mas ele vem e nos dá a vida por meio da pregação do Evangelho. É por isso que para aquelas pessoas era loucura e para muitas hoje ainda é. Eles acham uma mensagem muito simplória, uma mensagem muitas vezes até insignificante. Eles esperavam algo maior, mais grandioso. Mas o que é maior do que o Filho unigênito de Deus se fazer homem, vir a esse mundo e obedecer tudo aquilo que nenhum de nós seríamos capazes de se entregar naquela cruz? Nós merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, mas Ele nos amou e veio e se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser perdoados. Eu gostaria que todos abrissem em 1 João, capítulo 5, lá no final das Escrituras. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Que deixa muito claro o que o Senhor Jesus Cristo está afirmando aqui. 1 João capítulo 5, versículo 12. Diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós vemos aqui que vida somente em Cristo Jesus. Fora dele não há vida, apenas morte, inferno, condenação e separação de Deus. Mas em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. E ele termina agora combatendo tudo aquilo que hoje nós vemos no nosso dia. O exclusivismo que salva. Porque qual que é a última declaração do Senhor Jesus Cristo? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase é que o mundo mais odeia, porque eles gostam de diversos caminhos, eles gostam de atalhos, eles não gostam de apenas uma verdade absoluta, eles querem meias verdades. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo é muito claro: ninguém pode chegar até Deus se não for por meio de Cristo. Pode ser a frase que o mundo mais odeia, mas é a frase que salva almas. Jesus aqui, obviamente, não está sendo arrogante. Ele está sendo sincero, honesto. É somente por meio dele que nós somos perdoados e reconciliados com Deus. Porque se houvesse outro caminho, em primeiro lugar, a cruz seria desnecessária. Segundo lugar, o sangue de Cristo seria inútil. E em terceiro, o sacrifício, da forma como foi, seria cruel. É por isso que nós precisamos entender bem claramente que foi necessário que acontecesse todas essas coisas para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Por isso que não há outro caminho. É por isso que salvação não se perde, porque foi feito de uma vez por todas, porque foi Cristo que realizou a obra de salvação. Obviamente os méritos dele são imputados em nós, mas não há nada em nós. Nós não participamos da salvação. Foi Deus do início ao fim, nos escolhendo, nos redimindo, nos salvando e nos selando com o seu Espírito. E ainda mais, Ele vai nos santificando e vai nos guardar até o fim. Então é Deus do início ao fim na salvação. É Ele quem faz. Não há outro caminho. Atos capítulo 4, versículo 12, não precisam abrir. Ele diz: e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Somente em Cristo Jesus. E nós também precisamos entender que é somente em Cristo Jesus.
Porque muitas religiões, eles colocam Cristo e mais um monte de coisas. Cristo e mais obras. Cristo e mais isso ou aquilo outro. Não. A salvação é unicamente em Cristo Jesus. É por meio dele, é por arrependimento de pecados e fé na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Não precisa de mais nada para ser salvo. Como nós vimos, o ladrão na cruz não teve tempo de fazer nada, nem de descer. Ele estava sendo condenado, mas ele se arrependeu e creu, e na hora foi perdoado. É isso que é necessário para sermos salvos. E quando nós negamos a exclusividade de Cristo, nós estamos condenando almas com falsa esperança. É por isso que essas religiões estão passando apenas falsa esperança. Porque fora de Cristo não há salvação. É somente Cristo. Agora eu preciso falar seriamente. Nós precisamos olhar agora seriamente por isso. Porque infelizmente em nossos dias, nós vemos que tem muitas pessoas que admiram Jesus. Nós vemos agora séries que mostram o Senhor Jesus Cristo e têm sido aclamadas, ganhado prêmios. Muitas pessoas veem, acham legal, admiram isso. Respeitar Jesus. Muitas pessoas respeitam Jesus como um mestre, como alguém que teve ensinamentos preciosos. Também tem pessoas que citam Jesus, citam até mesmo a palavra de Deus. E ainda assim, muitos desses não vêm ao Pai, porque não se arrependeram e creram. Não é apenas admiração, não é apenas citar, não é apenas admirar, é nascer de novo, é ter um encontro real com Cristo. Cristo não disse: ninguém vem ao Pai sem gostar de mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque tem uma exigência. E quais que são as exigências? Arrependimento real, genuíno, não apenas remorso pelo pecado, mas um arrependimento real e sincero. Abandono da autoconfiança, porque não há esperança nenhuma em nós. Nós não podemos nos apegar a qualquer obra meritória. Então, nós precisamos abandonar qualquer autoconfiança que nós tenhamos em nós mesmos. Nos rendermos a Cristo. E fé, obviamente, exclusiva em Cristo Jesus. É nele que eu creio. Não é no pastor, no teólogo, no líder. É Cristo Jesus. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Por isso, eu estou em Cristo ou apenas perto dele? A nossa esperança, ela está no sangue do Cordeiro que foi derramado naquele madeiro, ou na nossa própria justiça. Se eu morresse hoje, eu iria ao Pai por Cristo ou por desculpas? Muitas pessoas vão tentar se justificar diante de Deus. Mas nós, quando chegarmos lá, nós apontaremos para Cristo e nos gloriaremos nele, ou tentaremos nos justificar em boas obras? Hoje Cristo ele está oferecendo não apenas um conselho, como muitos falam, uma filosofia, uma religião. Ele ofereceu a si mesmo. Ele não quer trazer ensinos, ele não quer trazer filosofia de vida, uma religião. Ele quer te dar um novo coração, uma nova vida, uma nova mente. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por isso, nós não devemos endurecer o nosso coração quando Cristo nos chama. Nós não devemos adiar, e muito menos não negociar com a nossa consciência, que muitos ficam fazendo isso, lutando com seus pecados, porque ainda gostam, que ainda querem continuar como os porcos no chiqueiro, na lama. Nós devemos ir, porque ou Cristo é o caminho, ou eu estou perdido. Ou Cristo é verdade, ou eu estou sendo enganado.
Ou Cristo é a vida, ou eu estou morto. Hoje é o dia de nós irmos a Cristo. Não amanhã, não quando melhorar, mas hoje. É por isso que nós temos que lembrar, sempre enfatizar isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há esperança nenhuma. Seria melhor que eu morresse do que continuar vivendo uma vida longe, afastada de Deus. Que Deus aplique sua santa palavra ao nosso coração nessa tarde e possamos nos lembrar do alto preço que foi pago na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser reconciliados, perdoados. Que é um grande amor, uma grande misericórdia, uma grande bondade de Deus mandar o Filho dele para se entregar por pessoas tão más, tão perversas como nós. E por isso, por meio dele agora nós termos paz com Deus, sermos reconciliados, termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, também fazermos parte de uma família e esperança que quando fecharmos os nossos olhos, nós estaremos diante de Deus, face a face, para uma eternidade sem pecado, sem tristeza, sem dor, só alegria e bênçãos espirituais. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração